entrevista, eu vou conversar com o João Gabriel Buonavita, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. João, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thalita. É um prazer muito grande estar com você aqui nesse espaço de debate extraordinário que vocês vêm construindo. Muito obrigada, João. Inclusive, o Sindicep completa, está celebrando 37 anos de atuação. Queria saber um pouco sobre a atuação do sindicato. Nesse ano, que é importante, inclusive, de eleição municipal, como que vocês veem, inclusive, o impacto de mudança de prefeito para os trabalhadores? Então, me fala um pouquinho sobre esse cenário político desse momento. Claro. Bom, o Sindicep completou nesse ano 37 anos de existência. É um sindicato geral, que representa o conjunto de servidores, do funcionalismo, que vão desde a saúde, áreas de administração central, habitação, educação, enfim, toda a complexidade de serviços prestados para a população da cidade de São Paulo. O Sindicep é um sindicato de tradição cultista, um sindicato de luta, e que teve, nesse último período de quase 8 anos, um desafio tremendo diante de um conjunto de governos, que nós entendemos como um único governo que teve início com a eleição, com a tragédia que foi a eleição do João Dória, que se transformou no pesadelo não só para a população da cidade de São Paulo, mas especialmente para o povo, e para os trabalhadores que atuam no serviço público municipal. O governo João Dória, depois seguido pelo falecido prefeito Bruno Covas e agora pelo Ricardo Nunes, foi um governo marcado profundamente pelos interesses privados. É um governo que esteve 100% voltado para atender o interesse do grande capital, das incorporadoras. Mais recentemente, a gente acompanhou a forma como se deu a votação dos projetos relativos à organização urbanística da cidade, e a gente viu episódios recentes, inclusive, de como está se revelando que esse projeto ele era para atender especificamente os interesses das incorporadoras, dos grupos que querem explorar financeiramente a cidade de São Paulo, e contrasta com uma realidade em que a gente vê uma grande tragédia social. Eu vi, Thalita, os dados recentes de população em situação de rua, que é um índice, é um indicador importante para a gente olhar. São Paulo saiu do patamar, no início do governo Nunes, de 50 a 54 pessoas, 54 mil pessoas em situação de rua, e atingiu o patamar de 86 mil pessoas em situação de rua. E isso é uma tragédia reveladora de muito do que a gente viu acontecer nesse período, do Dória até agora o Ricardo Nunes. Então, é um governo que teve 100% votado pelos interesses privados, especialmente nesse período do Ricardo Nunes. É um governo medíocre, um governo ruim, porque atingiu um patamar de arrecadação nunca antes visto na história da cidade, até porque no governo Fernando Haddad você teve a renegociação da dívida. Então tanto o Dória, e principalmente agora o Ricardo Nunes, que sente os efeitos dessa situação, a melhora econômica do país, a cidade passou a ter uma arrecadação em que os problemas que nós estamos enfrentando na saúde, na educação, e especialmente na situação de vulnerabilidade social da população que vive em situação de rua, é incompatível com esse momento que a prefeitura está vivendo. A população, e isso acho que em qualquer região da cidade, ela vai dizer, não consigo perceber, não dá para sentir que nós estamos vivendo esse momento recorde de arrecadação, porque isso não está se transformando em melhores condições de atendimento em nenhum setor, na saúde, na moradia. Então, a gente tem visto que boa parte dos investimentos estão sendo feitos agora, na boca da eleição. O que aconteceu com a situação do asfalto, o gasto massivo, bilhões e bilhões de reais gastos
com asfalto, com o programa da malha asfáltica, tirando recursos de todas as áreas, da saúde, da educação, da habitação social, inclusive de corredores de ônibus. Então eles tiraram de todos os setores para fazer esse programa de recap, que foi um fracasso, né? Porque eles fizeram, né, o asfalto é uma farofa, né? E muitos locais que acabaram de ter o recap já estão esburacados de novo, né? É bom que os nossos telespectadores ouvintes saibam que essa aquisição desse programa de recap, ele foi feito por contratação sem licitação emergencial, né? Ou seja, não se averigou, não se aferiu, né, da onde e como seria gasto esses recursos. Perdão. Bom, cita para mim um dos principais desafios nesse momento do sindicato. Como a gente lembrou, são 37 anos dessa atuação, de muita luta, de muita resistência, com períodos muito difíceis, né? Qual você citaria como o principal desafio desse momento do sindicato? O sindicato enfrenta um desafio muito grande com o processo não só de privatizações e de terceirizações, mas as novas fases que nós estamos vivendo nesse processo tardio, né, enquanto o mundo inteiro discute a remunicipalização, a incorporação de serviços terceirizados, a exemplo do que está acontecendo, inclusive em países europeus onde a direita governa. Mesmo agora, antes da gente ter essa virada na Inglaterra, né, que a esquerda, né, teve a esquerda, centro-esquerda, teve uma vitória importante sobre a extrema-direita, né, o governo que lá estava, que é um governo notoriamente de direita, né, pressionado pela população, vinha revertendo, né, principalmente nas áreas de saneamento e zeladoria urbana, vinha revertendo. Aqui no Brasil, não. Aqui com né, a agenda, né, neoliberal, ultraliberal da extrema-direita, inclusive, né, tenta-se privatizar a Sabesp, privatizar serviço funerário, e a gente está vendo a tragédia. Então, um bom exemplo para a gente entender o que é essa tragédia construída pelo João Dória e depois pelo Ricardo Nunes é o serviço funerário, né? A situação aqui, o povo da cidade está sendo submetido, Thalita, é desumano, né? A gente tem visto os valores estratosféricos, os valores assim, irreais, que têm sido colocados para o povo da cidade. E o povo comum, o povo que chega, vai numa agência de serviço funerário, e quando chega lá, não é ofertado a tal tabela social, né? Cria-se uma série de impedimentos, e os valores praticados chegam à casa de 200, 300, 400 e até mais do que isso, por cento do valor que era cobrado pelo serviço direto. Então, a gente tem enfrentado os desafios da privatização, nós sentimos, mas quem sente, de fato, no cotidiano é o povo da cidade de São Paulo. E isso tem sido uma das maiores tragédias da privatização e das terceirizações. A gente também, Thalita, na área da saúde, eu recentemente, acho que em abril, foi feita uma pesquisa, né, para que o paulistano elencasse quais são as áreas onde ele mais tem sentido a ausência da Prefeitura de São Paulo, né, onde estão os maiores problemas. O serviço funerário apareceu, né, evidentemente, pela tragédia que se transformou, mas a saúde, né, foi uma das áreas, né, em que mais da metade, quase 2/3 dos paulistanos apontaram como um grande problema. Né? E qual que é a área de principal interface da população com a saúde? É a atenção básica, é a unidade básica de saúde, que hoje está com uma taxa de 90% de terceirização. Então, o que a gente tem visto acontecer? A gente tem visto, né, a contratação pelas organizações sociais, que são organizações que de sociais não tem nada, né? Inclusive, a gente tem a histórica CPI do nosso querido Carlos Meder, né, já falecido há vários anos, deputado que, né, revelou, né, os esquemas que estão colocados por trás das organizações sociais, e justamente é isso que o povo está sentindo. Né? O povo chega para ser atendido, aquele médico, aquele profissional de saúde, né, equipe multidisciplinar que deveria estar lá
para atender o povo, ele está lotado lá, o registro dele de ponto está lá, mas na prática ele está atendendo em outro lugar. Então a gente tem visto isso, que o Carlos Meder já apontou na época, na CPI, isso tem acontecido no cotidiano. Então o povo chega para ser atendido, o profissional não está lá. Outra questão que a gente tem visto de maneira sistêmica são as filas de exames, né? Então, boa parte, né, da área de exames laboratoriais foi terceirizada. A gente ainda tem laboratórios municipais que estão sucateados por essa gestão. E a fila de exames, Thalita, está atingindo patamares, né, que a gente não vê desde a época dos mutirões da saúde do Maluf e do Pita, com o fracassado sistema PAS, né, que foi derrotado pelo paulistano na eleição que elegeu a Márcia Suplicy como prefeita, né? Então, a gente parece filme de terror, né? A gente está voltando a viver coisas que a gente tinha superado, né, há décadas atrás, né? Então, essa experiência que a gente tem vivido com as terceirizações, né, um novo ciclo de experiência que foi implantado principalmente pela chegada do Serra, né, e aprofundado pelo João Dória, pelo Covas e pelo Nunes, tem sido uma experiência muito ruim para o povo da cidade de São Paulo. Ela inicia como uma proposta positiva, porque a UES chega, né, ela tem toda a reforma feita, tudo, a parede pintadinha, pessoal, todo mundo, né, para atender, mas aí pouco tempo depois, a degradação da capacidade de atendimento ela é muito rápida, né? Esses profissionais, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa informação, a maior parte dos profissionais, especialmente médicos, são contratados via PJ. Então, o contrato de trabalho do profissional que te atendeu hoje, ele dura até o final do dia. Quando acaba a jornada de trabalho, é outro contrato. Então, ele vai estar, hoje ele está no Marcilaca, amanhã ele vai estar em Pituba, né? Porque se a organização social, né, que organiza lá aquela região, oferecer para ele um plantão, né, com um valor maior, ele puxa aquele profissional de lá e vai para lá. E nisso você começa a ter esses bolsões, essas bolhas de desatendimento na cidade, né? Eu avalio, ouso dizer, arrisco dizer, que é isso que o povo está sentindo, né? São os efeitos disso que o povo está sentindo quando vai buscar atendimento na saúde. Como é importante essa sua fala e que a gente passe a entender melhor o que está acontecendo com o serviço público municipal num período como esse de eleição. Então, assim, importantíssima a sua fala. Infelizmente, eu tenho nada de tempo agora. Eu preciso encerrar, mas já fica o convite, João, para que você volte. Vamos continuar falando sobre serviço público nesse momento, mais uma vez, tão importante como esse de eleição municipal, viu? Agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade aqui com a gente. Um abraço para você, até uma próxima. Até uma próxima.